paz? Muito bem. Glória a Deus. E aí a vigília começa no dia 15 às 10 horas, né? E termina no culto domingo, né? No final do culto, amém? Então os irmãos venham, tragam um colchonete, né? Ô, glória. Meus irmãos, eu vou pedir a todos que abram comigo aí na 1ª de João, no capítulo 4. Primeira epístola de João, no capítulo 4. As epístolas de João geralmente são as mais fáceis de encontrar, né? Se você lembra da musiquinha, fala Pedro, Pedro, João, João, João. Judas e Apocalipse de João. Capítulo 4 da 1ª de João. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. E dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Fechem os olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, porque o Senhor nos traz, Pai, até tua casa. Senhor, se é tempo de encerrar essa provação, se é tempo, Pai, de um novo ciclo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Mas no tempo em que estamos, Pai, que o Senhor possa estender a sua mão e nos ajudar. É o que nós lhe pedimos. Desde aqui, fique conosco, tire tudo que nos atrapalhe, Pai, que possamos ouvir a tua voz. Faz cessar a voz de homens, Pai, e o coração agitado, mas que estejamos prontos, Pai, para a tua palavra, é o que lhe pedimos, e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Semana passada nós falávamos sobre a multiplicação dos pães, não é? Um evento muito diferente de tudo que havia acontecido até ali, porque entre os milagres que fez o Senhor Jesus, não é? Milagres de restauração, de libertação, este foi diferente porque há ali caráter criativo, tem criação, não é? Falávamos que aqueles pães foram feitos de um trigo que nunca foi semeado. Deus criou ali naquela hora para que aqueles pães que foram divididos, obrigado, meu irmão, foram divididos e para Deus ali foi dado graças, não é? Aquele pão foi multiplicado pela graça, no poder de Deus, e todas aquelas pessoas, aquela multidão de pessoas, pôde se alimentar. E na sequência daquele fato, e aí eu peço aos irmãos que agora sigam para o Evangelho de João, lá no capítulo 6, todas aquelas pessoas, não é, se beneficiaram daquele alimento. Capítulo 6 do Evangelho de João. E elas ali tiveram aquele dia, aquela experiência, e a palavra diz, não é? Lá no capítulo 6, no verso 14, que depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Eles vendo aquele sinal miraculoso, vendo ali a multiplicação de pães, há quem tente de atribuir aquilo não a um milagre, mas que houve ali um ajuntamento de merendas e sacolinhas, quem tivesse trazido alguma coisa e serviu a todos. Mas isso não é o que acontece, não é o que diz a Bíblia. Diz ali que o Senhor fez com que aqueles pães se multiplicassem, não só os pães, mas também os peixes, a ponto de toda aquela multidão, de cerca de 25 mil pessoas, sendo 5 mil homens que a Bíblia descreve, mais mulheres,
mais crianças e homens mais novos, porque só eram contados os de certa idade. Sobraram também 12 cestos. E diante desse efeito, deste fato que é visto, não é? As pessoas testemunharam, são pelo menos 5.000 testemunhas. Diante de Jesus, vendo todo aquele processo, não é, de multiplicação, elas olham, e agora, como diz o verso 14, não é? Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Nós vimos no começo, não é, na semana passada, que esse milagre, ele foi uma prova para os discípulos. Jesus, ele provoca ali, não é, os discípulos a ponto, e aí, o que nós vamos fazer com essa turma? Os discípulos queriam mandar todo mundo embora, mas Jesus diz, mas onde nós vamos, Filipe, onde nós vamos conseguir pão? E esses discípulos foram provados, mas não passaram na prova. O Senhor Jesus sabia exatamente o que faria e que era a multiplicação, mas eles não, então não passaram. E agora o Senhor Jesus também prova essa multidão, todos estão sendo ali provados diante de Jesus. E estes homens, vendo este milagre, dizem, este verdadeiramente é o profeta do qual foi dito. E eles estão lembrando de Moisés, porque Moisés disse que haveria de vir um profeta semelhante a ele, não é? Na maneira e no jeito, e seus feitos seriam maiores. A ele, disse Moisés, ouvi. E é uma referência messiânica a Jesus. Muito bem, irmãos. Aquele dia foi cansativo, Jesus tinha tido uma agenda cheia, os discípulos também, deu atenção a toda aquela multidão de pessoas, pessoas foram curadas, e chegou ao fim do dia, depois que todos comeram e os cestos foram recolhidos. Bom, agora, não é, os discípulos vão saindo, pegando os seus barquinhos e saindo, a multidão já alimentada, não é, sendo agora encaminhada, e Jesus segue para uma montanha. Ele volta para o monte onde ele estava, porque as pessoas queriam coroá-lo rei à força. Então ele se destaca daquela multidão, não é? E ele vai para a montanha, ele sobe o monte, ali é o que diz a palavra aí no verso 15, não é? Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. E na sequência das atividades, né, vai se escurecendo, vai ficando de noite, Jesus está no monte em oração, e os discípulos seguiram no barquinho. E a palavra diz que enquanto eles estão ali no barco, não é? Começa a vir um vento forte, as águas ficam turbulentas, não é? Eu nunca tive experiência em barcos, mas já tive algumas em aviões, né? E aí você fica aqui, chacoalha, vem para cá e vem para lá. E aí eles estavam ali, deve ter vindo aquele pânico, aquele medinho, né? Talvez eles estivessem pensando no futuro, no Titanic. Meu Deus, afundou o Titanic. E agora, o que nós vamos fazer? E eles ali amedrontados e, de repente, no meio de toda aquela situação caótica, não é? Eles olham para o lado e veem um homem vindo andando sobre as águas. É meio apavorante mesmo, não é? Você de madrugada, você já não está vendo muito direito, né? Está aquela penumbra. E de repente vem uma pessoa caminhando sobre as águas e você fala, uai. Se fosse super normal, né? Vou cortar caminho aqui, vou por cima do rio. Não é? E aí quando eles olham aquilo, a Bíblia diz que eles, meu Deus, é fantasma. E se assustam, não é? No capítulo 6 de Marcos, no verso 52, vai dizer que os discípulos ali, não é, vendo tudo aquilo, ficaram atônitos. Vendo o Senhor Jesus vindo sobre as águas, porque nem o milagre da multiplicação dos pães eles ainda tinham concebido, não tinham entendido aquilo. E não só não tinham entendido, mas o seu coração estava endurecido, dos discípulos, não é da multidão. E aí vem Jesus, não é, caminhando sobre as águas. É esse o momento em que Pedro, vendo aquilo, não é, e todo mundo gritando fantasma, Jesus diz, calma, coragem. É interessante Jesus dizer coragem, né? Porque estavam todos amedrontados ali. Sou eu. E aí Pedro, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E aí Jesus, então vem Pedro. E aí ele sai, não é? Que experiência é essa, irmão? Pensa você, o mar agitado, aquele negócio todo, uma pessoa caminhando. Ele falou, tá bom, vou sair do barco, vou até ali, não é? Vou pôr o meu pé na água, e ele vai dando alguns passos até que ele afunda, não é? E Jesus o ajuda a sair dali. Tudo aquilo acontece, eles entram no barco de volta. Que sequência de eventos, né, meu irmão? E às vezes a gente fica aí
né, achando que Netflix é divertido. E olha, a vida desses discípulos foi uma aventura, né, junto com o Senhor Jesus. E eles seguem para o outro lado da margem. Chegaram lá do outro lado da margem, já começa a amanhecer. A multidão que comeu o pão, não é? Essa turma aí de cerca de 25 mil, era a época de Páscoa, né? Como nós falamos semana passada, então tinha muita gente transitando naquele lugar, que era caminho, era rota para descer para Jerusalém. E aí aqueles homens olham e falam, cadê o mestre? Não acharam o mestre de um lado da margem. Então eles saem correndo, não é? Uns com barcos, outros, não é? Sei lá eu, outro tentou andar sobre a água, não conseguiu, afundou, enfim. Mas chegaram do outro lado da margem e se encontram com Jesus, não é? E aí, meus irmãos, eu queria que você acompanhasse comigo aí no capítulo 6, no verso 22, começa então a narrativa sobre esse momento. E eu queria que você se lembrasse como é que aquela multidão foi embora. Ela foi embora tendo consciência de que Jesus era aquele profeta anunciado e queriam colocá-lo como rei, à força. Isso num dia. No dia seguinte, verso 22. A multidão que tinha ficado do outro lado do mar, percebendo que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão. E após o Senhor ter dado graças, então, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entraram em barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E quando o encontraram do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Olha que legal. Você sai, não é? Acorda no dia seguinte, eu não sei se você dormiu, você foi embora, você voltou, você ficou por ali, não sei. Mas você vai atrás de Jesus e não encontra Jesus. Dá uma volta naquele mar até achar o lugar e finalmente encontra Jesus. Muita gente. São muitas pessoas, é um volume grande de pessoas. E aí quando chegam, veem Jesus, vão até ele e dizem, mestre, quando chegaste aqui? E o que eu acho engraçado dessa história toda é porque as pessoas foram com uma expectativa até Jesus, não é? E aí a resposta não vem de acordo com aquilo que era a expectativa. Lembra, a multidão também foi provada. Assim como os discípulos foram provados e nem o milagre eles entenderam, estavam com o coração endurecido, agora vem a multidão, não é? E aí a resposta que Jesus dá, verso 26, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos ou milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, porque Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. A intenção deles era colocar Jesus como rei à força. Jesus sai de cena, vai para o monte. Eles dormem, procuram por Jesus de novo e agora quando acham, vão com toda aquela euforia e Jesus dá esse banho de água fria, né, já logo cedo, dizendo, olha, a motivação de vocês não é a correta e não é a verdadeira. Vocês estão vindo atrás de mim porque vocês encheram a barriga, não foi porque viram o sinal miraculoso. Vocês estão querendo mais. Em outras palavras, queriam colocar Jesus como rei, porque de Jesus viria a provisão, sem que houvesse a necessidade de trabalhar. Ora, por que eu vou trabalhar? Tem lá o pão, à vontade, ele multiplica. Então, porque encheram a barriga, porque o seu Deus é o seu ventre, foram atrás de Jesus. Jesus que lê, meu irmão, o mais profundo do nosso ser, que a gente tem uma ideia da gente, né? A gente comentava, acho que na terça-feira, não é, que nós percebemos como nós somos religiosos, não é? É quando alguma coisa ruim acontece com a gente, porque a gente vira, mas justo eu? Justo comigo? Eu que passo a vassoura todo domingo na igreja? Eu que tiro o papel do número 2 de todos os irmãos lá? Justo comigo? Eu que vou e abro ou fecho, eu que vou e faço não sei o quê, não é?
porque a gente está achando que essas obras acrescentam pontos diante do Senhor que impediriam que alguma coisa acontecesse com a gente. É o que está no subconsciente, irmão. A gente nega, mas se você olhar para as suas atitudes, você deve perceber coisas parecidas, não é? E essa multidão agora, não é, vai até Jesus com a motivação errada. E Jesus, que olha no íntimo, ele revela diante de todos. E eu fico imaginando qual foi a reação daquelas pessoas, não é? Ao olhar para aquilo. Poxa vida, eu catei meu barco 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, não sei que hora que era. Mas olha, remei até chegar aqui. Cheguei aqui todo disposto, pus minha melhor vestimenta para o culto dessa manhã e tomo uma dessa de Jesus? Como assim? E Jesus continua, não é? Dizendo que, verso 27, não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O que Jesus está dizendo é: não se preocupe com aquilo que é perecível, mas com aquilo que não perece. É deste alimento que você precisa. É desse alimento que todos nós precisamos. Esse é o problema da humanidade. Porque nós fomos criados e diante de Deus, meu irmão, a humanidade tem uma ofensa. Ofendeu a Deus com o pecado. E um pecado contra um Deus eterno tem uma punição eterna. E eis aí a dificuldade da humanidade, porque agora não consegue pagar por isso. E então vem Jesus, no nosso lugar, em substituição, passa pela cruz. E agora, Jesus diz para eles: não procurem por aquilo que é perecível, porque o coração está errado. Diz a palavra, não é? Que o nosso coração vai estar exatamente no lugar onde as nossas vontades estão. E é daquelas pessoas. Era o alimento, era o conforto, era a vida boa, a vida fácil, talvez. Não é? Mas busque aquilo que não perece. Essa deve ser a preocupação de todo discípulo do Senhor Jesus. Olha para o alto, pensa nas coisas do reino, pensa nas coisas dos céus, porque essas não perecem. E aí ele continua dizendo, inclusive, não é, que essa comida que não estraga e que permanece para a vida eterna, o Filho do Homem há de dar. Eles não precisam se esforçar e trabalhar porque não conseguiriam, mas o Filho do Homem daria. E Deus, o Pai, deu o selo de aprovação sobre o Filho do Homem, para que concedesse esse alimento à vida eterna. É o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Lembra? Eles acabaram de dizer no dia anterior: sem dúvida esse é o profeta que haveria de vir. E o profeta que haveria de vir está falando agora, né? No dia seguinte. E aí, verso 28, eles perguntaram: bom, então o que é que nós precisamos fazer para a realização da obra que Deus requer? Então Jesus diz para eles: ora, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Essa é a primeira obra de todo cristão, meu irmão, é crer em Cristo. Crer em Cristo como o Senhor, crer em Cristo como Salvador, crer em Cristo como Filho de Deus, que desceu dos céus e viveu entre nós, se fez um de nós, se humilhou na forma humana e habitou nesse tabernáculo, como João vai dizer, não é? Então a obra que eles devem fazer para alcançar o alimento da vida eterna é crer em Cristo, é ter fé. Aí alguém até aqui pode dizer, né? Fala, então pastor, está fácil, porque no dia anterior eles disseram que Jesus era o profeta que estava sendo esperado, não é? Então já está no bom caminho. Será? No verso 30, e então eles perguntaram para Jesus. Havia dúvida no coração daquelas pessoas. Será que esse aí é mesmo? Não é? No capítulo anterior, no capítulo 5, Jesus se apresenta como Filho do Homem, que ele não aceita a glória de homens, mas a glória dele vem de Deus. E as pessoas ficam perguntando, mas, esse aí não é o filho da Maria? Não é esse irmão de Tiago? Não é esse irmão de Judas? Não estão aí as irmãs dele junto aqui? Porque Maria teve outros filhos, né, para quem não sabe. Como é que esse pode falar que ele é um com o Pai? Um com Deus? Ele arroga para si a posição de Deus.
E, meus irmãos, tem pessoas que pensam que Jesus só assumiu a sua posição messiânica no final, depois de ressurreto. Esse parece que perdeu alguma coisa na Bíblia, porque o tempo inteiro Jesus se apresenta como o Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do homem é Senhor do sábado, é o tempo todo. Aquela mulher samaritana, ele diz para ela, não é? Ela fala, porque há de vir o Messias, não é? E aí Jesus fala para ela, prazer, Messias sou eu. Assim, abertamente. E aí agora, no verso 30, diante deste homem, de quem eles viram um milagre acontecendo, toda aquela multidão de pessoas comendo de uma maneira, não é, nunca vista antes, algo maravilhoso. E aí vem o verso 30. Então eles perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? E o que farás? Porque os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer do pão dos céus. E aí, meu irmão, começa a aprovação da multidão de que eles percebam que não criam em Jesus. Depois de ver tudo aquilo, ainda perguntam, que sinal que o Senhor vai fazer então para que a gente creia? O que é que o Senhor vai fazer? Porque os nossos antepassados, durante todo o período ali de peregrinação no deserto, eles tiveram maná caindo do céu. E como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. De quem que ele estava falando quando disseram, ele lhes deu a comer pão dos céus? De Deus ou de Moisés? Moisés. Ora, se é um líder semelhante a Moisés, então o sinal tem que ser semelhante ao de Moisés, não é? O que você vai fazer então? Porque foi só ontem. Ora, Moisés foi todo o tempo, né? Foi todo o tempo de peregrinação, foram muitos anos ali. Que sinal que o Senhor vai fazer? É divertido, não é? E aí vem o verso 32. Jesus responde, digo-lhes a verdade. Em algumas traduções talvez esteja em verdade vos digo. E quando se trata dessa maneira, é como se fosse uma afirmação com juramento, sabe? É dessa maneira que Jesus se posiciona. Eis que digo, senhores, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. E aí o verso 34, então eles olham para Jesus e falam, uau, é desse pão que a gente precisa? E disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. É engraçado, né? É quando o Senhor Jesus falava com os discípulos, falando sobre Deus, e aí os discípulos viraram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, vocês estão andando comigo até agora? E ainda pede para mostrar o Pai, não está vendo? E da mesma maneira, agora estes pedem um sinal. E Jesus afirma para eles, não foi Moisés, foi o Pai. E o Pai não deu só aquele, mas aquele apontava para outro, o verdadeiro pão dos céus. Então me dá. E aí vem a resposta de Jesus. Verso 35, então declarou o Senhor Jesus, eu sou o pão da vida. Vocês estão falando com ele. O pão que desceu do céu está diante de vocês. E a relação com o pão aqui é pelo contexto que está sendo apresentado. Eles citaram, não é pelo maná, citaram a multiplicação dos pães recentes, então Jesus se apresenta como o pão. E o pão o que é, senão a base da nutrição daquele povo na época? Então Jesus está dizendo, eu sou o alimento, mas não alimento que perece, alimento que permanece para a vida eterna. É de ordem espiritual que está sendo falado aqui. O pão da vida. E aí ele diz, eu sou o pão da vida. E quando ele diz, eu sou o pão da vida, no grego, eu sou, ego eimi. Essa afirmação, eu sou, somente Deus havia usado. Lá na sarça ardente com Moisés, quando Moisés pergunta, em nome de quem eu falo para o povo que eu estou indo? E Deus afirma, eu sou o que sou. Eu sou. Somente Deus usa esse tipo de afirmação. Porque nós não somos, nós estamos. Nós não somos vida,
estamos, e é diferente. E está dando uns parangolé aí, né? Mas se ficar ruim, a gente muda de novo. Nós não temos vida em nós mesmos, mas nós vivemos com a vida que recebemos do Senhor. Agora, Cristo tem vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo. Por isso, eles dizem, eu sou. Nós não dizemos eu sou, nós dizemos nós estamos em Cristo. É a diferença. Então, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele arroga para si a divindade e a autoridade que é somente de Deus. E aquelas pessoas agora ficam confusas diante de Jesus, porque ele ainda diz que ele não é divino, e o pão que desceu do céu. Ele continua no verso 35, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas aí vem o resultado, aquilo que o Senhor Jesus é capaz de mostrar e que às vezes a gente finge que não conhece ou não conhece, não é? Verso 36. Mas como eu lhes disse, vocês viram, mas ainda não creem. O primeiro ponto que a gente nota aqui na continuidade, meus irmãos, é que eles não criam em Jesus como sendo de fato o Messias, como sendo aquele que haveria de vir. Eles não criam. E Jesus revela isso. Ele está dizendo, eu sou o pão da vida, diante dos olhos de todos aqueles. É a verdade absoluta sendo dita ali. Mas aqueles homens olhavam e tinham dúvidas no coração. Tinham descrença. Mesmo tendo testemunhado tudo, continuaram não crendo. E no verso 37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Verso 37 é muito importante que você note as afirmações que faz o Senhor Jesus. Verso 37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ninguém chega a Jesus se não for alguém a quem o Pai direcionou que fosse até Jesus. Então, aquela multidão que está indo buscar a Jesus, o que está sendo dito pelo Senhor Jesus para eles, é que eles não creem. E não somente não creem porque não têm fé, porque o Pai não deu a eles que fossem até Jesus. Verso 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e todos estes que o Pai me deu e que vierem até mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Todos aqueles que foram dados a Jesus pelo Pai, a todos estes serão alcançados, e não só alcançados pela graça, mas também guardados para que no último dia, no dia do Senhor, sejam ressuscitados para a vida. Amém, meu irmão? E aí ele continua, não é? No verso 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenham vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. E aí, meu irmão, quando Jesus fala com essas palavras, não é? O pessoal diz, verso 41, com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele disse, eu sou o pão que vem do céu. E aí vem aquela confusão, né? Como é que ele pode ser o pão que desceu do céu? Se a gente conhece a mãe dele, se a gente conhece a família dele, ele é daqui, é nazareno, a gente sabe, né? Vive aqui na Galileia, agora passa um tempão aqui em Cafarnaum, a gente sabe, a gente conhece a história. Como ele pode dizer que desceu dos céus? E continuavam não crendo. Então, a primeira coisa que a gente olha, meu irmão, é que existe uma multidão de pessoas que são atraídas, como falávamos na semana passada, atraídas por qualquer razão. Atraídas pelo fato de ter distribuição de alimento na igreja, atraídas pela música, atraídas pelo lugar que é divertido ou não divertido, mais sério, não importa, existem fatores que atraem pessoas, e essas pessoas estão vindo, não é? Por qualquer razão,
mas não a razão verdadeira e correta, que é adorar e servir aquele que é o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o pão da vida e que desceu dos céus para que nós tivéssemos do alimento que dá vida e vida eterna. Que daquele que come deste pão não tem mais fome. E até aqui, duas coisas que causam, não é, complicação na cabeça destes homens. Jesus dizer que ele é Deus, não é? Dizer que ele desceu dos céus e falar que ele é pão. E na sequência aqui, Jesus vai dizer que eles devem comer deste pão. E Jesus diz: este pão é a minha carne. Aí a coisa complica. Primeira coisa, meu irmão, que eu queria que todos notassem comigo aqui. Essas pessoas todas que vão, essa multidão que chega, não é? Tem a intenção do seu ventre ser atendido, o seu umbigo. E o que a igreja faz? Rejeita essas pessoas? Para fora. Quem faz isso, meu irmão, são elas mesmas. Porque quando estão expostas à palavra de Deus, não é? A verdade é revelada e vem à tona. E a gente percebe quem eram os tais foguinhos de palha, não é? E quem de fato reconheceu a soberania do Senhor e se colocou diante dele, não é, como servo. Como aquela mulher que vai até Jesus, aquela cananeia, pedindo que ajudasse a sua filha, que estava endemoniada, e Jesus diz para ela, falou: olha, mas eu vim para os judeus, né? E aí ela fala: não, mas eu preciso de ajuda. Ele falou: eu não posso jogar, não é? Aí aos cães. E ela diz: olha, até os farelinhos, não é? Os cães pegam debaixo da mesa. E aquela mulher foi, então, abençoada. Aqui nós vemos que tem uma multidão de pessoas, meus irmãos, vindo até Jesus e que continuam a ir em busca de qualquer coisa, mas não foram atraídas pelo Pai. O seu ventre é que as atraiu, para que tivessem benefício. É por isso da inconstância, é por isso da falta de compromisso, é por isso um monte de coisa, porque não estão em Cristo. E se você ler Hebreus, no capítulo 6, os versos de 4 a 6, você vai encontrar lá pessoas que viveram dentro de uma igreja, ouviram a palavra, foram beneficiadas pelo fruto do Espírito, pelas ações de Deus e a graça do Senhor dentro de uma igreja, mas deixaram, abandonaram a fé. O nome disso é apostasia. E aí o autor aos Hebreus, lá no capítulo 6, vai dizer: olha, mas e aí? O que vai acontecer? Vai ter que sacrificar Cristo de novo? Porque ele já veio e já morreu, mas eles não creram. Vai ter que sacrificar Cristo de novo? Essas pessoas estão pedindo um sinal. Qual é o sinal? E Jesus diz: está à tua frente. Eis aí o pão que desceu dos céus. Mas eles continuam não crendo. E na continuidade aqui, meus irmãos, Jesus responde no verso 43, parem de criticar, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, essas palavras são muito importantes para que você perceba a soberania e a autoridade do Senhor. Ninguém vai a Cristo se o Pai não atrair essa pessoa para que ela vá até Cristo. Verso 45, porque está escrito: todos serão ensinados por Deus, todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que vem de Deus, e somente ele viu o Pai. E eu lhes asseguro que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Agora, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí começou a confusão. Aí o bicho pega, né? Porque você fala: meu, não é possível, né? A pessoa já vem e fala que é um com o Pai. Ele busca semelhança com Deus. Pensa a cabeça do judeu. Aí ele não só fala isso, mas agora também ele diz que ele é aquele que Moisés disse que haveria de vir,
E ele faz obras maiores, só que cadê o maná? Que não tem o maná todo dia. Fez a multiplicação ali, mas cadê o resto? E agora ele diz que ele é o pão e que a gente deve comer desse pão. Até aí está meio figurado, né? Está meio metafórico. E o pessoal está lá tentando assimilar. Aí Jesus vira e diz que este pão é a sua carne. E quem dele não comer, não terá a vida eterna. Aí fica divertido, né? E o pessoal, mas não é possível. Agora, acima de tudo, vai falar que eu tenho que comer da carne dele. Verso 52, não é? Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? E já está todo mundo, não é, com o nariz torto. E torto diante do quê, meu irmão? Diante da palavra de Deus. A multidão, ela torce o nariz diante da pregação da palavra de Deus. Tem muita gente sendo atraída, e a igreja, se ela não se mantém firme no seu propósito de pregação da palavra, meu irmão, ela se perde. E a igreja que começa a entrar tipos de pessoas, não é? Que tem práticas diferentes, e a igreja vai aceitando. E vamos acrescentar aqui, é a igreja que você não sabe se aquilo é evangélico ou macumbélico, é uma coisa diferente. Você não sabe o que é aquilo, não tem uma pregação direcionada na verdade, mas tem ali o ajuntamento. O objetivo daquelas pessoas, meu irmão, não é pregar o evangelho para arrependimento dos pecados e para salvação, mas é para que as pessoas se sintam bem e se sintam acolhidas. Elas serão pela palavra, não por uma igreja que tenta se parecer com o mundo para acolher gente. Tem pastor por aí dizendo, parem de mandar homossexuais para o inferno. Ninguém está mandando homossexual para o inferno. Agora, a palavra de Deus condena práticas imorais. E porque o mundo agora está tentando normalizar algo que não é natural, a igreja precisa virar uma chave, não é? E assumir aquilo como sendo correto, natural, nunca, se ela for uma igreja verdadeira. Agora, a igreja, ela não rejeita as pessoas. Entram por essas portas todos aqueles a quantos Deus mandar. Agora, nunca a igreja deve deixar de pregar a verdade. E quando se prega a verdade, meu irmão, é isso que acontece. As pessoas, como assim? Como vai falar agora que eu tenho que comer da carne? Como vai falar que eu tenho que parar de fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer? Porque o seu interesse não está em Cristo. O seu interesse está no seu ventre. Elas vieram atraídas por qualquer coisa, mas não por Deus e pela sua palavra. E aí disse Jesus, eu lhes digo a verdade, que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Aí, já estava ruim comer a carne. Agora não só comer a carne, vai ter que beber o sangue. Parece engraçado porque é trágico, irmão. Se você conhece o Velho Testamento, você vai se lembrar que Deus diz com todas as letras que não se deve consumir o sangue dos animais. O sangue tem? O que tem no sangue? Glóbulos vermelhos. O que tem no sangue, irmão? Vida. Aí vem Jesus e diz que tem que beber do seu sangue. Não confunde a cabeça de todo mundo? E aí eles falam, não, mas já não bastava você falar que você era Deus. Vai falar agora que Deus tem duas manifestações aí, né? Só que eles não sabiam que tinha a terceira vindo aí, que era o Espírito Santo, que não tinha sido anunciada ainda. Agora vai falar que você é o pão que desceu do céu, sendo que eu conheço tua mãe e teus irmãos todos aqui. Vai falar agora que você é o pão e eu tenho que comer da sua carne, e agora beber do seu sangue. E aquilo causa uma revolta. E meus irmãos, aqui a coisa é bastante simples, não é? Jesus não está incentivando a ninguém a ser canibal, não é? E nem tampouco fazer, não é, rituais macabros de sangria e beber sangue, como se faz por aí em qualquer outro lugar. Não é disso que está falando o Senhor Jesus, mas é da participação. Participação, comunhão com a sua obra. E aqui para alguns, talvez a instituição da ceia, não é. Ele está falando de comer,
e entra no beber porque o assunto era o pão. Então não tem a ver com a instituição da ceia, não. Isso é mais lá para frente, lá no capítulo 16, 15, por aí, do Evangelho de João. Ainda não. E aquilo causa um alvoroço naquela multidão. A multidão já estava todo mundo assim, né? Sabe aquelas senhorinha brava, irritada, baixinha? Assim. Aí já faz assim. Sabe quando bate na perna? Meu Deus. Minha mãe quando batia na perna. Pernas para que te quero. Sai de perto da dona Neza. Né? Aquela multidão falou, o quê? Chega! Chega dessa história. Eu não aguento mais ouvir isso. Eu não cruzei o rio para ficar ouvindo esse monte de coisa de gente que não tem o que fazer, maluco. E mas não é pão do céu nem nada. Você é um homem comum, igual a todo mundo. E agora eu vou ter que pegar e fazer filé mignon do Senhor Jesus aí, tomar um cálice de sangue agora? Chega disso. O problema não era só a multidão, é que Jesus estava cercado da multidão e dos seus discípulos. Não somente os 12, mas aquela outra quantidade grande de pessoas que acompanhavam Jesus e os 12. E aquilo foi gerando no coração daquelas pessoas um tormento, uma dificuldade muito grande, até que eles chegam ao ponto, não é, do verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Quem disse isso? Foi a multidão? Verso 60 diz que foram os seus discípulos. Já não tinham entendido a multiplicação. Ficaram atônitos vendo Jesus vindo, passando pela água, subindo, né, andando, dando aquela surpresa. Está indo e voltando, mas está aí de volta, né? E agora, diante daquela multidão, o que se espera de Jesus quando junta a multidão? Cura, milagre. E Jesus dá essa lavada em todo mundo. Devem participar do seu sacrifício, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Dura é essa palavra. E a sequência, você já conhece aí a passagem, vai dizer que, sabendo do seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram Jesus, não é? Então ele diz, vocês ficaram escandalizados com isso? Escandalizados porque eu estou dizendo que eu sou o pão que desceu do céu? E quando vocês virem o pão voltando para o céu? O que vai acontecer? Como é que vai ser? E a partir desse momento, a palavra diz que muitos começam a deixar. Aquela multidão é dissipada, e ela é dissipada por quê? Porque não gostou do que disse Jesus? Não, irmão, porque não tinha pão. Não tem pão. Ah, se tem pão? Ixi, eu lembro uma vez, nós fomos de madrugada, ali perto do CEAGESP, levar sopa e marmita e roupas, né, para o pessoal. Devia ser perto de 00:30, mais ou menos. Acho que era um sábado, não lembro. E passamos por aquela rua, não sei se o Binho e o Dani vão lembrar, passamos por aquela rua e não tinha ninguém. Aí volta para cá, não achava ninguém, e ali fica uma quantidade grande de pessoas, né? Tinha ninguém, aí alguém falou, entra nessa rua aqui e para. É só parar que esse pessoal aparece. Aí paramos os carros, todo mundo saiu, acho que estavam em 3 carros, olha para cá, olha para lá, não tinha ninguém. De repente, vlap. Mas veio gente que a gente não sabia nem de onde, parecia que estava brotando do chão. Meio uns parecendo com aquele Walking Dead, outros... E aí deu até um medinho, né? Porque uma rapa de gente fechou assim. Irmãos, muita gente em cima. Não é? Porque tinha comida e tinha roupas ali. Se não tivesse nada daquilo, aquela turma não passaria por ali. Da mesma sorte a multidão, não tinha pão? Tchau. Eu ficava ouvindo groselha aqui, não. Aí os discípulos, que eram seguidores, que estavam acompanhando Jesus, ixi, palavra dura, hein? Gostei disso aí, não. Meu Deus não é assim, não. Meu Deus não dá pão de bife assim para comer. Nem sanguinho. Não gostei disso aí. Dura essa palavra. E ó, tchau. Não é?
Meus irmãos, a gente olha para as coisas, não é? E vê um perfil assim, um caráter de quem é cristão, tem um palavreado bem parecido com o evangélico, não é? Às vezes solta um misericórdia. Quando alguém fala misericórdia perto da gente olha e fala, ah, esse aí deve ser crente, né? Porque para falar misericórdia, né? E se falar misericredo ainda, vixe, aí esse é raiz, né? Crente raiz. Então tem aquele palavreado que parece crente. E aí olha assim e fala, puxa, o sujeito não falou palavrão nenhum até agora. É crente mesmo. Esse é filho de Deus, né? Aí na hora alguma coisa ainda vai, posso trazer uma aguinha para o senhor? Fala, é agora, tá vendo? Aí, ó, está oferecendo até água. É filho de Deus, tenho certeza. O nosso raio-x é muito prejudicado. O de Deus não. E aí diante dessas coisas, quando a multidão se amontoa, não é? É que a gente sabe quem é quem. O texto que nós começamos a ler, não é? No capítulo 4 da 1 de João. Se você puder voltar para lá. 1 de João, no capítulo 4. A palavra vai dizer, não é? No verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E agora, o que o apóstolo João nos traz, não só aquela experiência que ele viu, não é? De toda aquela multidão se dissipando, porque tem aqueles que acompanham e tem aqueles que pregam. E no meio de toda essa história, como é que a gente sabe quem é quem? E o apóstolo João nos ensina a testar o Espírito. E quando ele diz aí, não é? Verso 2, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Reconhecer o Espírito de quem? De Deus. Então quando você olhar para uma pessoa, ou um ser celestial, não é? Como é que a gente sabe se é de Deus ou não? Como é que reconhece o Espírito de Deus ou não? E ele diz, deste modo, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo o Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o Espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram, que está vindo agora, e agora já está no mundo. Não é o anticristo a pessoa do anticristo, mas é o espírito do anticristo, é o perfil, é o jeito, é a maneira daquele que é anticristo, contrário a Cristo. Então como é que a gente reconhece? Porque não crê em Jesus. E o que aquelas pessoas disseram diante de Jesus? Que sinal que você vai fazer aí para mim? E Jesus disse, o pão, não é? O pão da vida. O pão da vida está diante de vocês. Verso 36, lá do capítulo 6, que nós lemos, ele diz, mas vocês não creram. E depois de toda aquela explicação, depois de todo aquele milagre diante dos olhos deles, e toda a fama que tinha Jesus, não é? Toda aquela multidão de milagres que já haviam sido feitos, nada daquilo foi suficiente para que no coração daqueles homens, não é, se percebesse que estavam diante do Altíssimo. Então, o que aconteceu ali? Eles não creram em Jesus e por isso foram embora. E a continuidade aqui que João fala, não é, no verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Porque o verso 5, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. É por isso que vem pessoas à igreja, meu irmão, entra e sai e não acontece nada, não muda a vida, aquilo não toca o coração, porque eles não são de Deus. Porque aquele que é de Deus, meu irmão, ele escuta a palavra de Deus e ele é tocado pela palavra. Agora estes, a multidão, a aglomeração dos que se dizem cristãos, eles ouvem, não o da igreja, mas o do mundo, porque eles são do mundo.
E quem é do mundo busca aquilo que é do mundo. Verso 5, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Eles dão ouvidos não à voz do bom pastor, mas à voz de qualquer um que se levanta e fala do mundo. É por isso, irmão, que quando se fala de dinheiro na igreja, olha, pode seguir, e vai em qualquer uma, a igreja está lotada. Quando se fala de benefícios, a igreja está lotada. Agora, quando se prega a palavra de Deus, vai numa escola bíblica dominical, irmão, pra você ver se tem gente na igreja. Se você encontrar 10% da igreja na escola bíblica dominical, olha, você encontrou uma igreja porreta. Porque ninguém quer. Eles ouvem, porque ouvem aquilo que vem do mundo, e isso atrai. Agora, os que permanecem diante da pregação da palavra genuína são aqueles que são de Deus. É simples assim. João vai dizer que essas pessoas saíram porque elas não eram de Deus. Porque se fosse de Deus, passariam pelas tribulações, passariam pelas provações e permaneceriam. E aí talvez você fique pensando, uau, então tem um esforço grande aí, né? Porque a gente tem que passar por provação, tem que passar por luta e ainda tem que permanecer. Dura essa palavra. Meu Deus! E diante disso, não é como foi já citado aqui, de manhã, não, à tarde, a gente teve aí a irmã Giovana, que trouxe uma palavra para todos nós aí, pregadora da palavra, aleluia, não é? Bênção. Né? Próximo culto de mulheres já tem uma pregadora, irmã. Né? Bênção de Deus. Citou o apóstolo Paulo. E o texto que foi citado era o texto que eu estava, inclusive, meditando hoje pela manhã. Eu estava lendo lá e falei, Deus é maravilhoso, né? E eu queria que você fosse comigo a segunda de Paulo aos Coríntios. Volta aí um pouquinho, só que nós vamos no capítulo 1. Ela já foi lá para o 12. Nós vamos no 1 ainda. A vida do crente, meu irmão, ela não é uma vida fácil. Se alguém aqui disser que a vida de cristão é fácil, eu tenho dúvida se você entendeu o que é cristianismo. Para não dizer que talvez você seja da multidão. Ela não é uma vida fácil, porque você tem que ir contra toda a inclinação natural que você tem, em atenção àquilo que é a voz do Espírito dentro de você. Não é? É mais ou menos na segunda-feira de manhã, quando você fala, não, segunda-feira eu começo a academia. Aí chega na segunda-feira de manhã, você vai levantar e falar, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Está tão quentinha a coberta. Só mais 5 minutos. É essa disputa que acontece dentro de todos nós, e o que a Bíblia chama também de batalha espiritual. Quando se fala em batalha espiritual, muitos pensam só de demônio, brigando com anjo e coisas assim. A batalha, a palavra diz que também acontece aqui, ó. A sua carne querendo uma coisa, e o Espírito que habita em você, como disse João, o que habita em você é maior do que aquele que habita no mundo. Este que habita em você está dizendo o caminho a você seguir. E não fica o conflito? Você já passou por isso ou não? Como essa bomba de chocolate ou não? O Espírito está dizendo, não, filho, sai daí. E você fica, Tirando o aspecto fantasioso, é o que acontece com todos nós o tempo todo. O tempo todo. No capítulo 1 aí da segunda de Paulo aos Coríntios, olha aí o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sabe qual que é uma das razões de que a igreja sofre? É para que você experimente aquilo que uma pessoa que vai precisar de ajuda está passando, para que você possa testemunhar para ela como Deus foi fiel com você, como Deus é poderoso e transformou a realidade da tua vida e da tua existência, da tua natureza, para aquele que está passando agora, exatamente agora.
Durante o processo, você não entende, parece terrível, parece que você foi esquecido, mas aquilo produz em você frutos, amadurecimento para você, e um outro benefício de tudo isso, nessa escola que o Senhor nos propõe, é que essas experiências você vai usar para consolar, base na palavra, irmãos que estão passando por isso, algo que você já passou. Quantos já experimentaram isso? Que tremendo você olhar para aquilo que a pessoa está passando, não é? E dizer: confia em Deus, porque Deus não me abandonou e não vai abandonar você. E você não está falando de boca para fora, não é aquelas propagandas de político que diz: oh, vai asfaltar tudo, hein? Vai asfaltar tudo, e continua a buracaiada, mas você está falando de algo que você viveu. Você é testemunha ocular da coisa. Você tem família que testemunha sobre aquilo. Quantos testemunhos edificantes e que têm ajudado tantas pessoas que estão em desespero a serem consoladas. Verso 5: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, e Paulo está falando de si, o nós é ele. Tem pessoas que falam na terceira pessoa, não é do plural, nós. Não, nós é a primeira, né? Eu, tu, ele. É a primeira do plural. Confusão de números na cabeça da gente. Então, quando ele diz o verso 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos atribulados, é para a consolação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. A igreja sofre, irmão. E no meio desse sofrimento vai ter a multidão que não aceita isso, porque ouviu uma palavra do mundo dizendo que não ia sofrer, que não ia ter problema. E quando sofre, não, isso não serve, isso não é de Deus, sai daqui. É a multidão, não é? E aí ele continua dizendo que, no verso 7, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Meu irmão, se você está em Cristo, Deus está trazendo situações em você, na tua vida, com a tua família, no teu contexto, para que cada dia mais você se pareça com Cristo e não com o mundo. Você está sendo aperfeiçoado, experimentado na graça. E aí alguém pode dizer: puxa vida, pastor, que tarefa difícil. Dura essa palavra? Porque eu vou ficar aqui sofrendo. Ah, tudo bem que tem o consolo, mas vou ficar aqui sofrendo? E se eu não der conta? E se eu não conseguir passar pelo sofrimento? Apesar da palavra já ter dito que Deus não nos dá, não é, uma cruz mais pesada do que nós sejamos capazes de suportar, há aquele que pode aqui ter dúvidas de que de repente Deus deu uma pesada a mais na mão e falou: ixi, agora o motivo do meu desvio foi isso, Deus me deu sofrimento demais, não aguentei. Paulo explica no verso 21, olha só, antes do verso 21 ele está dizendo que em Cristo todas as promessas de Deus têm sim. A resposta à promessa de Deus em Cristo é sim, é o que ele está dizendo aí, né? E aí no verso 21, olha só o que ele diz: ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é na tua força. Nós vamos ali trabalhar, resistir, e se chegar um momento em que não deu conta, passou, fiz o meu melhor e eu não consegui, a Bíblia diz que é Deus quem faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. Nunca foi você, irmão, sempre foi Ele. É a graça que te sustenta.
É o poder do Senhor que nos mantém firmes em Cristo. Ah, pastor, tem um momento que eu não dei conta, dei uma desviada mesmo, porque olha, foi demais e tal, mas você permaneceu firme em Cristo, porque Deus fez isso. É Ele quem nos sustenta. E diante de todas essas coisas, meus irmãos, a conclusão que se chega é que, enquanto nós pregamos a verdade do Evangelho, as próprias pessoas vão se estranhando com a palavra, porque enquanto prega a bênção, parece que está meio alinhado com benesses do mundo, né? É aquela coisa, a Bíblia tem é como se fosse um café. Você já tomou café com chantilly? Café sem açúcar com chantilly. Está lá o café e o chantilly em cima. O chantilly é docinho, né? Agora, a hora que você chega no café sem açúcar, é amargo. E ainda se for aquele café extra forte, pisado junto com os ratinhos. A hora que você vai beber aquele negócio, tá amargo? Não quero ir. Eu tenho um amigo que ele diz que quem toma café sem açúcar não é uma pessoa confiável. Você toma café sem açúcar? E tem outro que diz que que é bobo quem toma café sem açúcar. Acontece, meu irmão, que o mundo quer o docinho da coisa. Ninguém é bobo, né? Agora, quando se fala de compromisso, sofrimento, autoabnegação, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, é muito dura essa palavra. Você acha? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? De maneira nenhuma. Vou procurar outra igreja, porque essa aqui está falando besteira. E é esse o movimento que acontece. E assim vai, e as pessoas vão saindo. É a seleção natural. E a palavra diz por quê que essas pessoas saem. Porque elas não são de Deus. Não foram atraídas por Deus. Se atraíram por qualquer outra coisa, menos a pregação da palavra. Tem gente que é muito, simpatizante da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, simpatizante de igreja não vai para o céu. Não herda o reino dos céus. Mas somente aquele, que se assemelha a Cristo. Assim como Jesus, se identificou comigo e com você na cruz, morrendo por nós, nós nos identificamos com Cristo, mortificando a nossa carne, crucificando a carne, para não viver mais essa vida, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A morte que era minha, ele passou, agora a vida que é dele, eu vivo. A troca que foi feita na cruz. A seleção natural, irmã, é começar a pregar a palavra, mesmo diante dos milagres. Mesmo diante de milagres. Entrou a palavra de Deus, irmão, a palavra diz que ela é como uma espada, capaz de separar juntas e medulas. Vai em nível atômico, subatômico, nível quântico agora, que o homem está descobrindo, a palavra de Deus separa lá. Até o spin do elétron. Você já ouviu falar do spin do elétron? Computação quântica, mó legal, né? A palavra de Deus, ela separa até essas coisas. Aos teus olhos parece que não, mas Deus conhece e separa. A pregação da palavra faz isso. E Jesus disse, olha, não pense que eu vim trazer a paz, não. Eu vim trazer a espada. O que ele está falando? Que ele veio causar confusão, guerra? Não, a pregação da palavra causa separação. Dos que são de Deus com aqueles que não são de Deus. E diante disso, meus irmãos, hoje nós temos a ceia, não é? Vamos daqui a pouco seguir pela ceia. E eu queria lembrá-los acerca da comunhão. Porque os discípulos, muitos foram embora. E eu vou ler aqui, se você já fechou, não se preocupe em abrir de novo. No capítulo 6 lá do Evangelho de João. Depois que todos tinham deixado, ou uma grande parte havia deixado, Jesus pergunta aos discípulos, aos 12 agora, vocês também não estão a fim de pegar o bonde, dar uma volta aí, segue aí a rota aí, né? E aí Pedro diz, ora, mas para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna?
Se você é o pão da vida, não é? Ele entendeu aquilo. Agora, onde que eu vou achar esse pão, se não no Senhor? E aí Jesus, verso 70, ele diz assim: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Se referindo a Judas, que foi escolhido pelo Senhor Jesus. Não fui eu quem os escolhi, os 12? Mas entre vocês um é o diabo. Meu irmão, no fim de toda aquela manhã, talvez a confusão tomou um pouco mais de tempo, talvez tenha avançado à tarde, a Bíblia não dá referências de tempo. Depois de tudo, de milagre, agora toda essa conversa, aquele mundaréu de gente agora que estava ansioso para ver Jesus, agora não quer mais ver Jesus, querem sair de perto de Jesus e foram embora, ficaram os 12. 11 mais 1. Ficou a comunhão daqueles que foram atraídos por Deus. Não é? E a minha reflexão para todos nessa noite, eu queria pedir que você se colocasse de pé, é que, com base inclusive naquilo que foi ministrado hoje à tarde, não é? A destruição de sonhos, sonhos que não serviriam para nenhum de nós, mas que atrapalhariam o nosso amadurecimento, e que Deus diz não. Não é? Não, porque vai te atrapalhar. E muitas pessoas se revoltam, não é? Abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam o ministério, joga tudo para cima diante das dificuldades. Você leu comigo Paulo dizendo que essas tribulações, elas vêm, esse sofrimento, eles realmente acontecem. Mas junto com a tribulação e com o sofrimento, vem a consolação, se você está em Cristo. Do mesmo lugar que vem de Cristo os sofrimentos pela causa, vem também a consolação. E é isto, de glória em glória, como diz a palavra. E glória, irmão, é importante lembrar, não é a glória, a glória de Cristo é a sua cruz. Se refere a sofrimento. Essa é a nossa caminhada. Em sofrimento e sofrimento, sendo consolado pelo Senhor, nós nos mantemos firmes em Cristo, porque Deus nos sustenta. Na comunhão, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Muitas coisas têm feito pessoas desistirem, não é? Desistirem de muita coisa, de sonhos, de projetos, de intenções, de compartilhar a palavra com um vizinho ou com alguém, um amigo. Por que eu vou fazer isso? Não, para. Eu já me decepcionei demais com muita coisa. Às vezes a palavra é muito dura. Talvez você esteja como alguns daqueles, muitos, que deixaram Cristo pela dureza da palavra. Os olhos para as coisas desse mundo têm sido maiores do que para as coisas do reino. Nessa noite Jesus fez um convite, ou aliás, naquele dia, fez Jesus um convite para aqueles discípulos. Não querem vocês também seguir o caminho? Eles disseram não. Porque o Senhor disse que não rejeita aqueles a quem Deus enviou. E nós viemos aqui porque o Senhor é o pão da vida. Nós viemos aqui porque nós participamos dos sofrimentos da cruz. Porque nós partilhamos e entendemos que o Senhor não é só o Senhor de todas as coisas, mas é também o nosso Salvador. E eu reconheço os meus pecados e por isso eu necessito de um Salvador. E o Senhor é o pão da vida. E na comunhão, comer da carne e beber do sangue, participar dos sofrimentos. Para isso nós somos chamados. Uns escapam ao fio da espada, outros não escapam do fio da espada. Mas em todas as coisas, Deus é glorificado, porque Ele converte tudo isso para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento. Sabe, irmãos, eu fico pensando aqueles que perderam entes queridos, não é? Eu já tenho no céu me esperando pessoas queridas. E eu fico imaginando aquele dia, o dia glorioso do Senhor, em que nós nos ajuntaremos todos no céu. Você já pensou? Essa pessoa de quem você sente no coração a falta,
porque já não está mais aqui, mas você sabe para onde ela foi? Já pensou rever e dar aquele abraço depois de tanto tempo? Eu perdi um cunhado recentemente, 45 anos ele tinha. E eu não sei por que razão a minha filha, um dia, eu morava ainda no interior, ela resolveu falar sobre aquilo. E eu tentando explicar, na época ela devia ter, hoje ela tem 9, talvez 7 anos. E eu tentando explicar para ela algumas coisas, e ela dizia, mas por quê? E eu estava dizendo para ela, eu falei, não, filhinha, o tio Laudão agora está lá no céu, está vivendo com Jesus, e daqui a pouco a gente vai se encontrar com ele. E ela olhou para mim dizendo que não queria que isso acontecesse, se colocando no lugar da minha sobrinha, da priminha dela, porque ela estava pensando, uau, mas eu só tenho 7 anos, se isso acontecesse agora, quanto tempo se passaria até ela crescer, virar adulta, envelhecer, para depois seguir, não é? Para a glória e reencontrar. E ela disse aquilo chorando, irmãos. E eu fico pensando nessas pessoas que já se despediram de pessoas queridas aqui. Naquele dia glorioso de encontrar-se com o Senhor. E rever aquelas pessoas e poder abraçar. Estar junto com todos aqueles que a gente ama e que não estão mais com a gente. Deve ser um dia glorioso. Mas ainda mais glorioso, depois de dar um bom abraço em todos esses, é olhar e ver e contemplar a face do Senhor. Estar junto do Pai eternamente. Onde não tem mais choro, não tem mais ranger de dentes. Onde as ruas, talvez, não é, sejam pavimentadas de ouro. E as pessoas, uau, que luxo. Não é luxo, não. É para mostrar que aquilo que é tão valioso para o mundo não serve para nada, senão para ser pisoteado no céu, porque o valor não está nas coisas, mas no Senhor, irmão. O Criador de todas as coisas. Por isso os metais mais nobres talvez sejam para serem pisados. O que o homem buscou com tanta gana, passou por cima de outros, feriu alguém para conseguir, aquilo vai ser chão para ser pisado. Não vai ter nem sol, porque o sol da justiça vai iluminar a todos nós. Você foi chamado, não para ficar aqui sofrendo. Vai passar um tempo, irmão, e essas coisas ficam. Agora o que permanece para sempre é o pão da vida, que desceu dos céus, se fez homem como você e eu, se identificou comigo e com você, naquela cruz morreu, meu irmão, para ao terceiro dia, pelo poder do Senhor, ser ressuscitado. E este que se alimenta hoje, que crê em Cristo e come do pão da vida, diz a palavra, ainda que esteja morto, viverá. Não tem mais fome, porque comeu do alimento que sustenta eternamente. Eu não sei o que é que tem surgido no coração, às vezes desanimado e feito, não é, desistir. E eu queria te dizer, como Paulo disse, ora, é Deus quem faz com que permaneçamos firmes em Cristo. Essa revolta momentânea, esse desespero momentâneo, isso passa. Porque se você está em Cristo, Deus está usando essa situação para amadurecer o seu caráter, amadurecer a sua fé. Por isso nessa noite, irmão, é noite de comunhão, de manifestarmos aqui o Cordeiro Pascal, aquele que morreu por nós, e celebrarmos com júbilo e alegria, meu irmão, porque agora por Ele nós fomos feitos participantes do seu reino. Então é tempo de olhar para frente, irmãos, com gratidão e seguir o caminho que nos é proposto, nessa corrida que nós temos, daqui rumo à nossa pátria celestial. Por isso eu peço a você, meu irmão, feche os teus olhos aí onde você está, curva a sua fronte, nós vamos orar.